Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, a tocar o sininho, dar o link e deixar um comentário. Se possível, também compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo Jesus e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nosso canal é um canal bem diversificado, com várias mensagens e palestras. Temos aqui os 31 provérbios em vídeos, temos a escola bíblica, temos matérias para criança, matérias para casais e matérias apologética em defesa da fé, também alguns louvores gravados, nos nossos cultos e mensagem. A aula de hoje é a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina, lição de número 11. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Jó 32, 21. É possível tratar o homem com imparcialidade? Jó 33, 4. O Espírito de Deus é criador. Jó 34, 3. O cultivo da plena atenção. E Jó 35, 5. O que revela o esplendor do céu. Jó 36, 5. Deus é grande e não despreza ninguém. Jó 36, 26, o limite do ser humano para compreender a Deus. O nosso textual está baseado em Jó 36, versículo 15, que nos diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Nosso texto de base para a aula de hoje, livro de Jó, capítulo 32, versículo 1 ao 4, capítulo 33, versículo 1 ao 4 também, e capítulo 34, do 1 ao 6, e capítulo 36, do 1 ao 5. Nos diz assim a palavra de Deus: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rom, contra Jó. E se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruído, inclinai os ouvidos para mim, porque ouvindo prova as palavras como paladar para a comida, ou melhor dizendo, o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há
razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Esta é que é sincera a minha opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande em força e de coração. Então essa é a fala dentro do discurso de Eliú. Segundo o seu conceito, Deus não tinha que responder nada a Jó. E, segundo o seu conceito, Jó era orgulhoso. O comentarista traz-nos algo para nos esclarecer sobre esta aula que vamos debater hoje. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Isso era o que esse quarto amigo de Jó debatia para com Jó. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento e desenvolvimento na vida do cristão. Não por acaso o apóstolo Paulo pôde dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Esse é o caminho que o Senhor nosso Deus quer que atinjamos, sermos experimentados e amadurecidos e crescidos, que usamos a voz de Deus no sofrimento. Então podemos dizer com convicção: posso tudo naquele que me fortalece. Quero abrir um parênteses antes de continuarmos esta aula. Esse versículo, muitas e muitas as vezes, ele é usado de forma distorcida pelos pregadores de prosperidade, aonde eles declaram em alto e bom som que eles podem todas as coisas, mas somente com essa parte isolada, sem esquecerem, ou fingir que não viram, que esqueceram, que quando Paulo está dizendo que pode todas as coisas, Paulo não está dizendo que podemos ser milionários, termos carro, não. Paulo está dizendo sobre o sofrimento ou sobre a abundância, não somente no bem bom, como os pregadores de prosperidade ensinam. Mas vamos à aula de hoje. Essa matéria de hoje não é apologética. Você pode acompanhar as nossas matérias apologéticas aqui diretamente no nosso canal do YouTube. A introdução. Veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, Jó 32 a 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocou ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem, o que nem sempre é verdade. Entendemos muitas das vezes que Deus permite o sofrimento, e até para moldar o nosso caráter, mas não é em todas as vezes como defendia Eliú. Tópico 1. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Jó 33, 14 e 15. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, esse não leva em conta a majestade divina, que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado
que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicar acerca de suas ações nem de seu silêncio, o que nem de longe havia passado na ideia de Jó. Jó não havia ignorado que Deus era soberano. Não, Jó apenas queria entender o porquê dele passar esse sofrimento, sendo que ele sabia que não havia pecado e era justo, o qual o próprio Deus, já vimos nesta lição, em várias, havia dado testemunho da fidelidade de Jó, e não ao homem, mas ao próprio adversário. Então Eliú está equivocado em essa questão. O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Jó 33, 14 e 15. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Ou seja, ele estava acusando Jó de ser orgulhoso. Por isso, dizia ele que Jó não conseguia ouvir a voz de Deus. Mas sabemos muito bem sobre a questão do sofrimento de Jó, que nada havia de orgulho na vida de Jó. Jó estava realmente em tamanho desespero, que com certeza eu e você também estaremos como Jó. É muito fácil quem está de fora apontar o dedo quando é nós que sofremos. Era muito fácil para Eliú e como os outros 3 amigos de Jó acusá-lo, pois eles não estavam passando pelo que Jó estava passando. Eles estavam de fora e tendo a visão de fora. Mas Jó estava vivendo exatamente no problema e na situação. O jovem Eliú acredita que mesmo patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho, o que não é verdade, como acabamos de falar. Jó 33, 17. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que o conduziria à morte. Jó 33, 17, 18. O ministério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Jó 33, 19, 22. Pode até ser, em alguns casos específicos, mas não em todos os casos específicos e não em hipótese alguma no caso de Jó, que era justo, reto, fiel e se desviava do mal. Jó estava padecendo de uma acusação falsa de Satanás, do diabo, do adversário a Deus pela sua fidelidade. E Deus, sabendo que Jó era fiel, permitiu ao adversário tocar na vida de Jó física e também na família. Só isso. Esse era o que estava acontecendo na vida de Jó, que nenhum dos amigos de Jó descobriram. Por causa dela, ou seja, da enfermidade, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dizia Eliú se caso Jó confessasse. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Ou seja, ele queria que Jó se conformasse e dissesse com a sua própria boca que ele estava passando por aquilo exatamente porque ele era merecedor. Então ele precisava deixar o seu orgulho e confessar os seus erros, o seu pecado. Mas como Jó faria isso, se não havia errado e nem pecado, como nos relata o próprio texto bíblico? As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor
Jesus Cristo. Gênesis 16, 9, 22, 11, Êxodo 3, 2 e Juízes 6, 11, onde o anjo aparece como anjo do Senhor, o qual todos os intérpretes e eu particularmente também vejo como uma teofania do Senhor Jesus. Não há dúvida que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Jó 16, 19. E o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Jó 19, 25. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o mistério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar sua causa e resgatá-lo. Jó 33, versículo 24. Ou seja, ele queria que Jó aceitasse o seu argumento como um argumento verdadeiro, o que, em hipótese alguma, era verdadeiro. Subsídio didático-pedagógico. O comentarista traz-nos algo interessante sobre esse assunto que estamos abordando. Nessa aula de hoje, devemos fazer uma reflexão sobre a soberania de Deus e o orgulho humano. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar que algo saia do seu controle. Isso é, pura verdade e grande realidade. Muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Ou seja, as pessoas não aceitam que está errado. Diante dela, o desespero passa a dominar o medo, passa a ser constante. O grau de ansiedade e estresse aumenta. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus de dentro do sofrimento. E por isso que estamos estudando o livro de Jó, pois esse patriarca experimentou a Deus na escola do sofrimento. E como, hein? E, mais importante, diante de todo o sofrimento que Jó passou, ele continuou fiel. E quando isso acontece, crescemos em maturidade e espiritualidade. Por isso Deus respondeu a Jó no final e deu a ele tudo em dobro do que ele havia perdido. Infelizmente, muitas pessoas hoje servem a Deus pelo que ele dá, mas na provação, na angústia, muitos viram as costas a Deus. E era exatamente o que Satanás havia dito a Deus sobre Jó. Que se Deus permitisse provações sobre Jó, Jó o negaria e o blasfemaria. Mas Deus disse a Satanás, Jó não vai blasfemar. Pode prová-lo. Poupa apenas a vida dele. E como Deus disse a Satanás, aconteceu. Jó não pecou contra Deus. Ainda que se angustiou, ainda que chorou, ainda que lamentou, ainda que pediu que o seu dia de nascimento fosse riscado, mas não pecou diante de Deus. Então Jó é uma grande lição de vida para nós nesse século 21. Tópico 2. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus é demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça? Conforme Jó deixou subentender. Era o que dizia Eliú. Você está acusando o soberano Deus de ser injusto? Essa era a fala dele. Mas na verdade Jó, em hipótese alguma, estava dizendo que Deus era injusto. Jó queria apenas saber o porquê do seu sofrimento.
se ele não havia pecado, se ele era justo, dentro do seu próprio conceito e do próprio conceito de Deus, que ele ainda não sabia que Deus havia dito isso a Satanás. Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Jó 34, 10, 12. Isso é o que conhecemos de Deus. E essa fala de Eliú até é verdadeira, mas o problema é que ela está fora do contexto quando está sendo aplicada na questão do sofrimento de Jó. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. E veja o que ele coloca dentro de 6 destaques sobre o caráter de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 34, 11. 2. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Jó 34, 13. 3. Como provedor de manter ou não a humanidade. Jó 34, 14, 15. 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Jó 34, 16, 20. 5. Deus é onisciente, como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Jó 34, 21, 25. E por último, 6. Ele é justo para punir os maus. Jó 34, 25, 30. Isso é verdade, em partes. Mas quando Eliú coloca que todo sofrimento que alguém sofre é por ser mau, ou acusa Jó de ser mau, de ser orgulhoso, de ter pecado, como os amigos de Jó havia dito, aí ele incorre no erro, como os outros amigos haviam incorrido. Porque nem sempre o sofrimento quer dizer que estamos em pecado. Essa teologia é falsa, defendida pelos pregadores de prosperidade. O sofrimento ele vem mesmo quando nós somos justos, pois a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo, no plano dessa terra. A diferença só será realmente diferença quando partirmos dessa terra. Quando estivermos no céu, por sermos justos e por termos reconhecido o sacrifício de Cristo, ou quando você ou qualquer outro ser humano estiver no inferno por ter pecado e não ter reconhecido o sacrifício de Jesus. Aí sim haverá uma separação entre o bem e o mal, entre sofrimento e gozo eterno na presença do Senhor. Mas aqui, nesse plano terreno, somos todos iguais. Deus manda chuva para o bom e chuva para o ímpio. Deus permite catástrofe para o justo, permite para o ímpio. Deus permite enfermidade para o justo e permite enfermidade para o ímpio. Como permite riqueza para o ímpio e às vezes até infortúnio para o pobre. Ou porque ele não soube adquirir, não soube administrar as suas finanças e os seus bens. Mas isso é no plano terreno. No porvir, quem é justo será justificado diante de Jesus. E quem é injusto irá para o tormento eterno. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Jó 34, 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus em sua soberania é livre de vontade e não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem, sendo ele soberano. Ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. O exemplo para isso está claro no uso da palavra Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes,
Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça como Jó dera a entender. Na verdade, Jó não disse que Deus estava agindo com injustiça. Jó queria entender a causa do sofrimento. É diferente quando eu passo por uma prova e eu peço ao Senhor para mostrar, para me direcionar sobre aquilo. É isso que Jó estava fazendo e que eu faria, você faria se vivêssemos o mesmo sofrimento que Jó estava vivendo. Eliú está interpretando a fala de Jó e distorcendo, porque Deus não é injusto. Eliú está certo nisso aí. Deus não pratica injustiça, isso aí é real. O que Eliú está errando é na interpretação, no diálogo que Jó está tendo com ele e que Jó está falando para com Deus. Esse é o erro de Eliú. E é muitas das vezes os nossos erros. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Essa é a primeira questão. Tanto os amigos de Jó anterior como Eliú erra porque dizem que Jó está passando por aquilo porque ele cometeu pecado. E Jó não cometeu pecado. Nós já aprendemos e sabemos pela história bíblica do livro de Jó. Segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Então, esse é o grande segundo erro de Eliú. Nós sabemos que Deus é justo e faz justiça, sim, mas ele é misericordioso. Temos o caso de Davi. Davi era para ser morto, mas Deus usou de misericórdia para com ele. E em 2 episódios. No episódio do adultério com Betseba e também na contagem que o anjo saiu matando. Mas quando Davi entendeu sobre a justiça de Deus e pediu misericórdia, Deus teve misericórdia. Então, Deus é justiça? É. Eliú defendeu que Deus é justiça, e Deus é justiça. Mas esqueceu de defender que Deus também é misericordioso. Fato importantíssimo. Inclusive, sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem misericórdia da nossa vida. Porque não merecíamos. Ou você acha que você é bonzinho para alcançar a misericórdia de Deus? Não. Nós não tínhamos direito. O direito nosso, sabe o que é? Ser lançado no inferno. Porque não há justiça em nós, não há bem em nós. Nós pecamos constantemente. Se Deus não tivesse misericórdia, ele nos destruiria. Mas o sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, quando nós olhamos para a cruz, nós temos um advogado, um intercessor que intercede diante do Pai e pede misericórdia pela nossa vida. É por isso que estamos aqui falando ainda. E Eliú esqueceu dessa grande misericórdia do Senhor. O Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima de seu amor, o que é um erro crasso. Segundo Eliú, Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Essa é a questão que tem que ser abordada nessa aula de hoje. Deus é justiça, mas é grandemente misericordioso e amoroso, e por causa disso não somos consumidos. Subsídio didático pedagógico. A teologia da prova. Adiantando-se em seu discurso, exclama Eliú: Pai meu, provado seja Jó até o fim. Jó 34:36, parte A. Olha a oração de Eliú, olha o pedido de Eliú. Jó já havia sido moído, provado em todas as coisas, e ele ainda pede que Deus o prove mais, até o fim. No hebraico,
e Baxé, do vocábulo, comporta-se o seguinte sinônimo sobre esse pedido de Eliú: provar, refinar como ouro, fundir como metal. Era isso que ele estava pedindo, que Jó fosse então esmagado, que o seu orgulho sumisse, que o seu pecado fosse confessado. Por conseguinte, deveria Jó, como os mais preciosos dos metais, ser intensamente provado até que todas as impurezas e imperfeições lhe fossem tiradas, porque é o que acontece com o ouro, com o mais precioso dos metais. Ele é provado na refinaria para se tornar algo puro. E era isso que Eliú estava pedindo para que Deus fizesse a Jó. Mas Jó não tinha impureza, Jó não tinha pecado, Jó não estava errado. Jó estava passando por um teste de fidelidade a Deus, que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, sem matá-lo, só física. Observe que Eliú roga a Deus: seja o patriarca provado até o fim. Se Jó tem de ser acrisolado, como é o ouro, que lhe seja completo o crisol, até o fim. A provação haveria de pendurar enquanto fosse necessário. Não fora Jó suficientemente provado? Com certeza. É só ler o texto. As aulas anteriores nos mostram como foi provado Jó. Perdeu seus 10 filhos. Você que é pai, você que é mãe, que já passou pela perda de um filho, sabe como é grande a dor. Graças a Deus eu não tive e nem quero. Porque os filhos não nasceram para morrer antes do pai e da mãe. Quem deve morrer antes dos filhos é o pai e a mãe. Mas muitos filhos, pela desobediência, por se envolver com droga, crime, acabam morrendo antes dos pais e a mãe, ou talvez uma fatalidade, uma enfermidade. Isso também acontece mesmo sendo justo ou ímpio. Mas diz que é uma das piores dores. Perder um. Imagina você perder 2. Então a prova de Jó era maior. Jó perdeu os filhos, perdeu o empregado, perdeu o prestígio, perdeu o dinheiro, perdeu saúde, tornou-se escárnio, tornou-se leproso, com um caco de teia raspando as suas feridas. Será que precisaria mais alguma provação a Jó? Eliú ainda pede que Jó seja provado até o fim. No capítulo 34, versículo 36, parte A. De outra forma, jamais Jó chegaria, segundo Eliú, à estatura de perfeito varão, se Deus não o provasse até o fim. Jó 34, 36, a parte B. Parte A ele pede para ser provado até o fim, a parte B ele diz que ele só chegaria a ser perfeito quando Deus o provasse até o fim, mas Deus já havia provado ou permitido a prova, porque na verdade não era Deus, era o diabo que estava provando Jó, exatamente porque Jó era fiel a Deus, e justo, reto, e se desviava do mal. Era isso que Eliú não entendia, os amigos de Jó não entendiam, e nem o próprio Jó entendia no momento. Deus falou com Jó mais tarde, que nós veremos nas próximas aulas. Tópico 3. O sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Jó 36, 7 ao 15. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos. Elifaz, Bedad e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Os 3 amigos de Jó, supostos amigos, porque para mim não é amigo, eu já disse, dizia que Jó sofria porque não havia confessado seu pecado, tinha pecado escondido. Eliú também crê dessa forma, mas vai além, porque embora compreenda que durante sua profissão Jó se comportou de forma pecaminosa, e Eliú introduz ainda a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, que Deus está punindo Jó para que Jó aprenda a não ser orgulhoso,
para que Jó se arrependa. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Era o que dizia Eliú. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Teologia errônea, teologia diabólica, teologia falsa dos pregadores de prosperidade, teologia falsa de Eliú sobre a vida de Jó. Jó não está sendo punido, Jó não precisa confessar pecado, Jó não está sendo orgulhoso, Jó está sendo provado pelo diabo, com a permissão de Deus, para Deus mostrar ao diabo que Jó é justo. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, do versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Certa parte tem razão, mas com o conceito errado. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como se esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e louve como tal. Jó 36, 24, 25. O que Jó já fazia constantemente. Jó fazia sacrifício até pelos seus filhos. Era o sacerdote da sua casa. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele, o que não é verdade. Jó apenas quer saber a causa do seu sofrimento, é o que eu venho destacando já há várias vezes nesta aula. Nesse aspecto, Eliú acerta em demonstrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atributos excludentes, né? Isso ele tem razão, mas Jó não está murmurando. Jó precisa apenas de uma resposta de Deus. Esse é o erro de Eliú. Jó 37, 6, 13 ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então, Eliú diz que Jó está sendo provado para ser moldado. Jó está sendo ensinado pedagogicamente como uma criança que vai à escola para ser alfabetizada dentro de uma pedagogia. Então, o sofrimento de Jó é um ensino pedagógico para ele se arrepender, deixar o orgulho e voltar para Deus. Era o que dizia Eliú, mas o que nós sabemos, pela palavra de Deus, nada disso é verdade na questão do sofrimento de Jó. Subsídio vida cristã. Depois de meditar longamente sobre o propósito do sofrimento do justo, declara John Terry: tudo depende do modo por que se sofre, mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Afinal, como enfatiza o apóstolo, todas as coisas concorrem justamente para o bem daquele que sinceramente ama a Deus. Ou seja, Deus permite às vezes as punições para voltarmos a Deus. Mas Ele permite a provação dentro de um limite que nós podemos suportar. Ele permite, às vezes, algo na nossa vida, mas com amor, como um pai que corrige o filho, quando o filho e a filha está errado. Nós não corrigimos os nossos filhos porque não o amamos, ao contrário, corrigimos porque os amamos e queremos o bem para eles. Só que Jó não está sofrendo essa correção. Jó está sendo testado na maior fidelidade. Foi isso que Eliú e os seus amigos não entenderam. A pedagogia da prova. O Senhor conduzia a Jó através das mais difíceis e imagináveis provas, a fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento
ainda mais valioso e útil para o seu reino. Quão maravilhoso é a pedagogia do sofrimento! Se incrédulos ensina-nos a crer, se intempestivos disciplina-nos em amor, paciente e temperante, se indiferente leva-nos a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Sim, Deus educava Jó por intermédio do sofrimento. E o mesmo está Ele fazendo com nós nesse instante. Por isso, não nos desesperemos. Este é o modo pelo qual o Senhor educa seus filhos, né? Essa é a teoria da pedagogia da prova, usada muitas das vezes pelo falso evangelho dos pregadores de prosperidade e por alguns teólogos. Tem algumas verdades? Tem algumas verdades dentro dessa teoria, mas nem todas. Na maioria das vezes, não passamos por um sofrimento porque estamos em pecado ou porque erramos. Não. Na maioria das vezes, como o caso de Jó, é uma provação de uma situação cercada a este mundo, a este plano qual vivemos, ou de ordem espiritual, como era de Jó, que o diabo acusou Jó falsamente de ser fiel a Deus, né? Pelo que Deus dava a ele. Então Deus falou, tire tudo de Jó. Toque na sua saúde, só poupe a sua vida. E você verá que ele não vai me negar como você disse que ele vai. Então muitas das vezes nós passamos por provação só para Deus mostrar que nós podemos ser fiel. Sem contar que a Bíblia diz que Deus não nos dá a aprovação sem nos dar o escape. E ela não é maior do que a nossa fidelidade e a nossa fé a Deus. E quando Ele dá a aprovação, a Bíblia diz que Ele dá também o escape. Isso tem que ficar claro a nós hoje. Conclusão. Vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Em parte, verdade. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor e, infinitamente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico, o que nem sempre é verdadeiro, o que nem sempre é verdade. Nem sempre o sofrimento é algo punitivo de Deus ou pedagógico de ensino para nós. Como dissemos, o sofrimento pode ser de ordem espiritual, ordem física, terrena, como pode também ser uma aprovação de Deus para nos chamar à sua presença. Isso não resta dúvida. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber este link, clique em se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo, peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus.